Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Convido você para estar aqui conosco do começo até o fim. Hoje eu tenho uma convidada super especial, Camila Cunha, e nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Camila, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu amo a sua família. É uma honra ter você aqui para a gente conversar. A gente adora bater papo, a gente está sempre juntas, mas assim, ter você aqui para mim é algo muito especial. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço esse privilégio de estarmos aqui juntas e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E quando eu aceitei fazer o programa, eu disse que eu queria trazer as minhas amigas, as minhas irmãs, as minhas queridas, para falar daquilo que a gente vive, né? E esse tema mexe muito comigo, porque é um tempo de Deus, né? Como que a gente tem que saber que Deus tem um tempo para todas as coisas? E a gente tem que entender que o tempo de Deus acontece com propósito, a gente desfruta quando a gente vive o tempo de Deus. E esse assunto, você falar dele, para mim, mexe muito comigo, porque eu já te ouvi falar várias vezes. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como viver o tempo de Deus, desfrutando desse tempo, aceitando o tempo de Deus. Fala um pouquinho, Camila, por gentileza. Na verdade, nós precisamos entender que existe, para todas as coisas nas nossas vidas, existe um tempo determinado e específico do Senhor. Sim. Para que todo propósito aconteça, para que aquilo que nós somos criados e projetados, seja como filhos, seja como esposa, seja como profissionais, seja como família, né, existe o tempo de Deus para isso. E eu gosto muito lá no livro de Eclesiastes, quando diz que para todas as coisas há um tempo. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de semear, tempo de colher. E acredito que a chave que é nós termos esse direcionamento do Espírito Santo em saber se eu estou fazendo a coisa certa, no momento certo e focado, né, e inspirado pelo Espírito Santo a cumprir o tempo de Deus para que o propósito se cumpra nas nossas vidas. Eu acredito que é uma chave fundamental para a gente caminhar em direção ao propósito de Deus. Sim. Muitas vezes nós queremos acelerar processos, né? É verdade. Eu escutei uma vez uma amiga falar, você conhece também a Norma, e ela disse assim, né, que quando nós estamos grávidas, quando ficamos grávidas, a gente tem que passar por todos os meses da gravidez, Sim, né? É verdade. Tem muitas mulheres que ficam com ânsia, passam mal, tem outras que não. E a gente quer acelerar esse processo. Eu lembro que eu tenho 2 filhos, né? Com a Lara, eu fiquei 7 meses passando por esse período de ânsia, de mal-estar. Do Davi foram 4. Mas parece que eles se tornam mais longos quando vem uma circunstância pesada. Né? No caso, para mim, foi muito intenso. Mas a gente tem que esperar todos os meses. Tem crianças que nascem mais rápido, né? Antes do tempo. Mas não tem como. A gente tem que passar por esse processo. E você passar por esse processo, entendendo que Deus tem um propósito sobre todas as coisas, muda tudo. Né? Não é? Você mesmo, a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, e você mesmo estava me falando a importância de passar por todo esse processo, sabendo que Deus tem um propósito. Sim. Na verdade, todos os processos da nossa vida são para que Cristo seja formado em nós. Sim. Formado no nosso caráter, formado na nossa família, formado dentro de nós. E assim como as estações naturais, né, todas as estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno, eu trago isso às vezes para o campo espiritual mesmo. Em que estação que eu estou? Eu estou na estação em que eu sou uma mãe, preciso me dedicar aos meus filhos, preciso trabalhar, mas eu quero cumprir esse propósito, isso que eu fui chamado para fazer com excelência, com eficácia, eu quero manifestar Cristo nisso. Como que eu vou discernir, buscar isso em Deus, essa direção, para passar por esse processo e desfrutar desse tempo? Eu acredito que a chave, Manu, e a chave, né, para quem está nos assistindo, é realmente desfrutar e entender o que Deus tem para você em cada tempo. Camila, como que eu faço isso? Peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a entender esse tempo. Sim. Né? Se nós observarmos, quando nós estamos no inverno, as flores, as árvores, o céu não é tão azul igual quando nós estamos no verão. E nós passamos pelo inverno nas nossas vidas.
Nós passamos por circunstâncias em que são difíceis de serem enfrentadas, mas que, se eu entender que é um processo e elas não são definitivas, e é o plano de Deus para que Ele seja formado em mim, eu passo isso vencendo, eu passo isso crescendo, eu passo isso tirando todas as lições e entender isso, né? Por que eu estou nessa estação? O que Deus quer me ensinar com isso? Eu acredito que cada estação que nós estamos, nós precisamos ter o discernimento e buscar a reflexão. O que Deus quer me ensinar nessa estação? Discernir, né? A palavra exata. Discernir. Eu acho que a gente tem que discernir, porque nós temos os olhos limitados, né? Deus é perfeito, Ele não falha. Tudo que Ele faz em perfeição. Então, muitas vezes, a gente está passando por circunstâncias, processos, né, Camila? E que a gente é tão limitado com os nossos olhos que a gente não enxerga aquilo com o propósito que Deus tem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, né? Igual maternidade. Eu escolhi ser mãe, quis viver a maternidade intensamente, larguei tudo para viver isso e desfrutei todo o tempo. E Deus não me fez uma escritora, Deus não me inspirou, né, a escrever um livro e também hoje está aqui por um convite, porque quando Ele vê que a gente vive o propósito dEle em alegria e desfruta, Ele vem e nos abençoa. Eu acho que esse olhar grato, não é? É desfrutar com gratidão, não é, Camila? Nos leva a essa gratidão. Nos leva. E também nos torna pessoas mais flexíveis às mudanças. Sim. Porque se eu sei o tempo que eu estou, é um tempo às vezes de esperar, é um tempo de ter um pouco mais de paciência. A Bíblia fala sobre um tempo de você se calar. Para nós, às vezes, como é difícil nós nos calarmos. A gente sempre já quer dar aquela resposta, a gente sempre quer expor a nossa opinião. E às vezes Deus está falando, é tempo de você se calar um pouco, respira. Talvez alguém que está nos assistindo, é tempo de você se calar, é tempo de você respirar e respeitar o tempo em que você está. E aí Deus vai te dar esse comando e vai falar, calma. Agora é hora de você falar. E aí você vai semear e vai lançar as palavras que têm que ser lançadas. Lançadas na hora certa. Na hora certa. A maternidade, eu falo da maternidade porque é algo que eu vivo, né? E às vezes se cobra muito de nós. Não, nós nos cobramos, mas também a sociedade nos cobra, né? Mas você vai viver sua maternidade. Eu lembro quando eu escolhi isso, eu escutava as amigas próximas, mas e daí? Você só vai fazer isso? Da sua carreira. Da sua carreira. Mas se você está vivendo o propósito de Deus, né, Camila? Você desfruta, você vive com alegria isso. E é muito importante a gente ter esse olhar e esse discernimento, não é? É importante a gente ouvir o Espírito Santo e discernir. Discernir essa estação em que você está. Se hoje você acabou de tá nessa fase da gravidez e você, como você mesma disse, agora o bebê vai nascer e você tem que cuidar de todos os afazeres e ainda retomar a sua carreira profissional, mas dê tempo ao tempo. Às vezes eu falo que as mulheres, nós somos como malabaristas, nós queremos equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, nós nos cobramos muito, mas nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir ao Espírito Santo e entender se esse tempo é tempo em que eu vou me dedicar aos meus filhos. E uma coisa que eu tenho sempre no meu espírito, no meu coração, eu não estou perdendo ou ganhando, eu não estou deixando de ser menor ou maior, cada uma na sua individualidade, cada uma na sua história, na sua particularidade. O que importa é nós realmente cumprirmos o que Deus tem para as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que nós passamos pelo inverno espiritual, como nós falamos, ou o inverno natural, com circunstâncias adversas, né? Dias mais cinzas, dias que a gente não quer realmente passar por aquilo, mas existe uma primavera. Existe uma primavera onde as coisas voltam a florir, existe uma primavera onde você volta a desfrutar de um outro momento que você já gostaria de estar, mas eu acho importante, Manu, a gente não perder tempo gastando, sempre pensando no que eu vou viver ou no que eu vivi e não viver aquilo que você está focado e determinado naquele momento que Deus colocou para você viver. Acho isso importante. E não murmurar, né? Agradecer por aquele momento. Nós vamos parar um pouquinho aqui, o papo está tão gostoso, a vontade é de continuar, mas nós já voltamos depois do intervalo. Até daqui a pouco.
Olá, estamos de volta ao programa Espaço Família. Quero falar do meu look, que é da Patrícia Berbari Store. Os acessórios, as bijuterias, é da Paola Mesquita. E quem arrumou meu cabelo é todo o pessoal do seu clube, é o Mate e a Joyce. Quero mandar um beijo especial para vocês. E também não posso esquecer de falar que a minha patrocinadora exclusiva, a Santa Lola, que está vestindo aqui com os sapatos. Camila, eu adoro acessórios, adoro roupa e é uma delícia, né? A gente se arrumar, tá sempre bem arrumada, a gente adora. E você também adora, né? E como é que a gente faz? Porque até então, antes da gente casar, a gente tem mais tempo, a gente pode, né, se trocar, se arrumar, sem ter hora. E depois que a gente casa e tem filho, muda tudo. Muda. E essa mudança de estação, como a gente já estava falando, como é que a gente consegue trabalhar isso? Porque é uma mudança radical. Quando a gente casa, já é radical, porque é uma outra pessoa do nosso lado, né? É verdade. E depois vem os filhos, que precisam também da gente pra caramba. Fala um pouquinho sobre isso, dessa mudança de estação. Sim, toda estação, quando você vai entrar, seja... Às vezes a gente passa de uma estação para outra e nem percebe, né? Mudei de estação. O casamento é uma estação que marca realmente a nossa vida. Sim. Porque uma coisa é você ter a vida de solteira, você tem mais liberdade de ir e vir, você tem ali aquela rotina bem diferente. Quando você já é esposa, você tem outros afazeres, outras tarefas e outras coisas que você tem que dar conta, mas que eu acredito que é um tempo tão especial. E é algo que quando você está no centro da vontade de Deus, você casa da forma que Deus planejou para a sua vida, aquilo que Deus tem para você, com a pessoa certa, com a pessoa que foi preparada por Deus. Sim. Você só tem a crescer, a se desenvolver. Eu até falo com o meu esposo, né? Depois que eu passei a ser casada, sou casada, hoje já tenho um filhinho. Vamos falar dele, o Arthur tem quantos anos? Ele já tem 1 aninho e? O Arthur tá com 1 ano, ontem fez 1 ano e 7. Nossa, como passou rápido, Sim, né? já é um bebezinho. E você é casada com o Júnior? Sim, e passei agora para uma outra estação, que é ser mãe. Sim. É uma estação também desafiadora, mas eu acredito que a mudança de estação é você ter o Espírito Santo perto, ter o Espírito Santo sempre te orientando e conduzindo os seus passos. A gente fala, mas como, né? É algo tão natural, é algo que você pode sempre pedir ao Senhor, falar, Senhor, me dê sabedoria, como ser uma boa esposa, como ser ajudadora, como estar do lado do meu esposo, como que eu posso ser a minha melhor versão de esposa em Cristo, para o meu esposo, para o meu filho. E eu me cobro realmente em ser uma boa esposa, eu me cobro em ser uma boa mãe, porque eu quero refletir Cristo onde eu estiver. Manifestar, manifestar Ele em tudo que eu for fazer. Isso é algo que me dá vida, isso é algo que me dá prazer, isso é algo que é algo que me impulsiona a viver. E hoje estar na estação de casada, de ser mãe, eu vejo como o maior privilégio que eu tenho vivido na minha vida. Confesso que é a minha primavera. É verdade. É uma das minhas primaveras. E o mais gostoso é a gente viver isso intensamente, viver sabendo que Deus tem um propósito nesse tempo sobre a nossa vida, viver decretando as bênçãos de Deus sobre a nossa família, né, Camila? Exatamente. Porque assim, a murmuração, ela é contraditória, porque você está só reclamando, nossa, que saudade que eu tinha tempo para academia, ai, que saudade que eu conseguia conversar com uma amiga, tomar um café, só que agora não é mais esse tempo. A gente aceitar não estar vivendo isso, mas para viver algo melhor. E essa mudança de estação é você também usar a sua boca para agradecer a Deus. Sim. Porque muitas bênçãos são derramadas sobre nós quando a gente vive com alegria esse novo tempo, não é? Sim, a nossa boca ela é uma fonte de bênção ou de maldição. Sim. Através das nossas palavras nós podemos abençoar nossa casa, abençoar os nossos filhos, ou em qualquer âmbito da nossa vida, nós podemos declarar, e eu creio, assim como a Bíblia diz, do poder das palavras. O profetizar, né, você declarar aquilo que você quer, aquilo que, né, Deus ministrar o seu coração, você ter essa ferramenta, você ter esse discernimento dentro da estação correta, dentro do tempo correto, é algo fantástico. Agora, abrindo um parênteses, a gente sempre encontra um jeitinho, né, Manu? Sim. A gente vai na academia, a gente corre ali, a gente vai no salão. E é uma delícia. Como você disse, acho importante também. Lógico. Né? A gente manter aquilo que a gente gosta. Não é porque eu casei, agora eu não vou mais me cuidar, não vou mais
fazer aquilo que eu gosto. Então, eu acredito que a gente sempre consegue, com a ajuda do Espírito Santo, administrar, gerenciar o nosso tempo e a gente vai sempre fluindo naquilo que Deus tem para nós. E Deus também fez a mulher, né, para ser sábia dentro do seu lar, e Ele nos deu dons, habilidades para a gente fazer um monte de coisa. Verdade, E quantas coisas que eu nem imaginava que eu conseguia fazer. Quando eu era solteira, eu ia para o trabalho, ia para a academia, saía, tudo. Hoje, a quantidade de coisas que a gente faz, e leva filho para a escola, e vai para o supermercado, e daí prepara o almoço. Mesmo que a gente tenha alguém que nos ajude, a gente que tem que liderar. E mesmo assim, daqui a pouco já é o lanchinho da tarde, daí dá banho nas crianças. É tudo tão gostoso. E você olhar isso como bênção, e você declarar isso, e fazer com alegria, os seus filhos te veem curtindo o momento. Sim, lógico que tem dia que é pesado, né, Cá? Tem dia que a gente... Uma noite mal dormida, a gente não consegue, no outro dia produzir ou ter o mesmo resultado, o mesmo foco que a gente gostaria, o cansaço físico mesmo. E até, Manu, eu acho que até para a gente, né, também tirar o chapéu para essas mães que, além de fazer tudo isso, né, mães que ainda trabalham fora, que têm uma outra realidade, mães que conseguem dar conta do trabalho, conseguem buscar a criança na escola, conseguem dar o seu melhor naquele tempo que está junto com o seu filho. É a diversidade da mulher, essa identidade que ela tem, que é algo precioso que Deus depositou dentro de nós. Sim, né? E eu aprendi isso com vocês, né? Que também a gente não pode falar assim, nossa, tudo sobra para mim. Nossa, eu que faço tudo. Não adianta a mulher ter um peso daquilo que foi dom que Deus nos deu. Sim. Quer dizer assim, Ele deu a habilidade para a gente fazer um monte de coisa, então vamos fazer. Né? E não achar que é uma coisa que sobrecai sobre nós. E realmente a gente faz tudo, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E que alegria poder fazer isso, não deixando os homens para baixo em função disso. Mas que bacana a gente poder usar dessa habilidade, desse dom, para manifestar Cristo sobre a nossa família. E eu vivo isso com tanta alegria, Cá. E eu sei também que você vive com tanta alegria. E é uma delícia desfrutar disso. Os tempos mudam, as estações mudam, mas é que Deus quer que a gente cresça e que a gente manifeste Ele em todo o tempo. Você quer falar alguma coisa, deixar uma mensagem para os telespectadores, algo que está no seu coração, fique à vontade. Eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo, eu não sei qual a estação em que você está, mas eu sei que existe uma primavera que se chama Cristo. Ele é a primavera de todos os tempos na nossa vida. Então não importa se você está passando hoje no inverno, talvez você acordou e é um tempo difícil em que você está, uma circunstância que você está desafiado a enfrentar. Mas eu quero te dizer que Deus tem o controle de todos os tempos. Para todas as coisas tem um propósito. E o Espírito Santo não perdeu o controle da sua vida. Eu sei que muitas coisas vão acontecer, basta você ter essa dependência dele na sua vida. E é uma delícia depender de Deus. Eu posso dizer que eu dependo de Deus, a minha família depende de Deus e a gente declara isso todo o tempo. E é uma delícia desfrutar disso, não é mesmo? Sim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua beleza, simpatia. E quanto que eu aprendo com você, já aprendi e vou aprender mais. Quero que você venha aqui inúmeras vezes. E muito obrigada. É uma honra receber você aqui, viu, Cá? Uma honra mesmo. Agradeço o convite e parabéns por tudo. E desfrute dessa nova estação. Ai, já estou desfrutando e amando. Obrigada. No próximo bloco, nós vamos ter a nutricionista Bárbara Silva. Ela vai falar um pouquinho sobre alimentação saudável em família. Até daqui a pouco. Voltamos ao programa Espaço Família. Hoje eu tenho uma convidada especial aqui no nosso Momento Saúde, Bárbara Silva, uma queridíssima para mim. Gosto tanto de você, posso dizer que eu te amo. Amo estar sempre perto de você e a gente sempre está perto, né, Babi? Eu que agradeço pelo convite, Manu, é um privilégio estar aqui com você. Imagina, querida. Fique à vontade, sinta-se como se você estivesse na minha casa, a gente batendo papo, tá bom? Babi, nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável em família. Né, esse programa, quando eu fui convidada
para fazer esse programa, eu me senti honrada para poder falar sempre os assuntos voltados à família. E eu queria que você falasse isso, falasse sobre a alimentação saudável para todos, porque a família é uma equipe. Não adianta um só se alimentar saudável. Então, como que você poderia dar essa dica para nós? Legal quando você fala que a família é uma equipe, porque eu vejo muito isso na prática clínica, que quando às vezes vai a mãe ou o pai, ou só a mãe leva só o próprio filho, não tem resultado quando uma pessoa só quer mudar sua alimentação. Agora, quando a pessoa vê a família em equipe mesmo, fica muito mais fácil em mudar um hábito alimentar, né? Às vezes eu converso com algumas mães quando querem mudar a saúde, o hábito alimentar de seus filhos, mas às vezes é tão difícil, mas eu falo assim, vamos começar por você, porque você é a referência, ele vai começar a observar o que você está comendo, o que você está recusando, o que faz bem para a saúde, o que não faz. Aí fica muito mais fácil o filho observando e ele colocar isso na sua vida, né? E por isso que é muito importante a família realmente se ver como uma equipe, porque mudar um hábito alimentar não é fácil, né? Não é do dia para a noite. Agora, quando cada um tá, tô com vontade de comer o doce, não, mas vamos aguentar ali, aí um vai dando um suporte ao outro, aí fica muito mais fácil e fica até divertido. E nós, como pais, que somos referência para os nossos filhos, a gente tem que se preocupar muito com aquilo que a gente põe à mesa, né? E não adianta também a gente falar para o nosso filho assim, come brócolis, come alface, se a gente não come. Exatamente. E a gente tem que comer também, né, Babi, com a mesma vontade que a gente come um chocolate, não é? Exatamente. Porque não adianta também comer por obrigação, passar isso para o filho, porque ele não vai comer com a vontade, se ele está vendo que a gente já não tem vontade, você acha que ele vai comer? Exatamente. E como é que a gente faz isso? Porque assim, ter uma vida saudável é uma delícia. Mas também dá umas escorregadas, eu vou dizer para você que eu também adoro. Como é que a gente faz esse equilíbrio, então, né? Uma orientação que eu gosto sempre de dar é que a alimentação, ela é o equilíbrio, né? Não é difícil a gente caminhar numa restrição alimentar de tudo é proibido comer. Então, quando você está em família, você está ali com a sua equipe e vocês podem, né? A família pode separar um dia do mês. Dá um exemplo. Do mês? Para fazer alguma coisa mais, dependendo, não, entendi, né? Entendi. Mas assim, às vezes fala assim, olha, no segundo sábado do mês, cada um vai escolher, cada mês uma pessoa escolhe para comer em algum lugar diferente. Pode ser uma pizza, pode ser um hambúrguer, mas assim, vai ser um momento, eventualmente, não vai ser numa rotina, onde a criança ou a própria família mesmo tem o hábito de tomar refrigerante todos os dias, por exemplo. Né? Agora, quando a gente começa a colocar um equilíbrio, fica muito mais fácil e também fica muito mais fácil de seguir uma alimentação mais saudável. E acaba também motivando o filho, né, a comer, porque assim, em casa, às vezes rola uma balinha, sabe? Às vezes rola um chocolate, eu vou dizer para você que a gente gosta desse momento também. Mas a mesa, na hora do almoço, do jantar, tem salada sim, é colorido. E essa alimentação colorida estimula os olhos de uma criança, não é, Babi? E como que a gente pode fazer com que as crianças sintam vontade de comer? Porque tem muita comida gostosa, saudável, que a gente não tem o hábito de pôr à mesa. Porque às vezes a gente acha assim, eles não vão comer. Eles não vão querer. Como é que a gente pode fazer isso? Levar eles para o supermercado é uma dica? Fazer e levar no supermercado, na feira, apresentar as frutas, legumes, verduras, né, que muitas crianças às vezes não conhecem. Se a gente mostra uma fruta super bonita, o abacaxi, a melancia, e ver como é gostoso, e misturar as cores é fundamental, porque realmente a criança, se ela vê uma refeição foi preparado muito rápido, não tem cor, ela não vai ter vontade, né? Agora ela olha com aquela melancia brilhando, geladinha, suculenta. Então, realmente, combinar as cores dos alimentos. E quando a gente combina as cores dos alimentos, quer dizer que a gente também está tendo uma diversidade de nutrientes dos alimentos, né? Porque cada cor tem um nutriente específico, né? Então, quando a gente tem uma alimentação colorida, a gente também está nutrindo cada vez mais o nosso corpo. Esses dias aconteceu algo super engraçadinho, porque assim, eu gosto de beterraba dela tanto cozida quanto raladinha. O Davi come, mas a Lara ainda, né, tem 2 aninhos, assim, quase tá 3. conhecendo. E ela tá assim, adora maquiagem, adora essas coisas, né? Daí eu falei, Lara, come a beterraba, ela é da cor do batom e não sei o quê, mas não rolou. Daí eu comi, falei, olha a
cor, que linda, tudo. Ai, mamãe, mas eu não gostei. Mas a gente também respeitar, né? Exatamente. Mas às vezes naquela textura a Lara não gostou. Então se basta fazer uma vitamina com a beterraba e uma banana, legal. fica super gostoso. Vai ficar uma vitamina colorida, né? Então Sim. tem outras formas de apresentar o alimento. Pode ser forma de cru, cozido, né? Bolo, suco. Então tem algumas outras formas para que ela possa experimentar. Não desistir daquele alimento, desistir, fazer ele de exatamente. outras formas, é uma ótima ideia. Exatamente. Porque às vezes a gente fala, ai, meu filho não gosta de cenoura, mas também a gente não tentou fazer ele de uma outra forma. Exatamente, né? é isso mesmo. E a gente estava conversando antes do programa também, e você falou que tem muitas mães que falam assim, né? Ah, mas meu filho toma refrigerante, ah, mas meu filho gosta de uma bolacha recheada. O que eu faço? Fala o que você me falou, que eu achei muito legal. Esse assunto, quando as mães vêm falar assim comigo, eu até brinco, eu falo assim, nossa, mas seu filho consegue pegar um cartão de crédito e ir no supermercado comprar esse refrigerante? Ela fica meio travada assim, então, é só você não comprar, né? A mulher, ela tem esse potencial do que vai ter ou que não vai ter na sua casa, né? Por isso que tem que ter um equilíbrio. Mas a criança sabe, ela está tomando refrigerante todos os dias, quer dizer que ela está comprando e está dando essa liberdade para o seu filho, né? E quando a gente tem o entendimento, Manu, né? Eu não sou mãe ainda, né? Ainda, não sou mãe, ainda. mas tenho um sonho, sim, de ser mãe. E eu tenho já o entendimento que Deus nos confia para cuidar de seus filhos. Né? E se a gente jogar nesse lado da alimentação, hoje em dia tem crescido muito a obesidade infantil, crianças de 10 anos com diabetes, hipertensão. E se a gente tiver essa geração que pode ser futuros presidentes, futuros governantes, né? Então é uma função muito importante para os pais cuidar da alimentação dos seus filhos, pensando além no seu propósito que Deus tem estabelecido, né? E quando a gente acaba descuidando desse ponto da alimentação, acaba realmente não semeando de questão de saúde, a sua vitalidade, porque a alimentação está muito relacionada a isso, ao vigor, né? Então, quando os pais têm esse entendimento, eu acredito que fica muito mais fácil em se esforçar, né? Porque ter uma alimentação saudável, existe sim um esforço, né? Você que é mãe de 2 filhos sabe como que é isso, né? Mas vale a pena. Lá para frente vai olhar e falar assim, valeu a pena. E o hábito, né? Virar rotina, Exatamente. virar hábito. Foi uma alegria receber você aqui, eu Babi. Além de linda, uma profissional talentosíssima. Obrigada. Desejo que Deus continue te abençoando Obrigada, imensamente. você também. Estou torcendo para você, além do casamento, vir os filhos, porque eu vou estar perto e vou poder desfrutar de tudo isso. Muito obrigada, agradeço pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você, viu? Obrigada. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada. Assistam o programa. É um programa sempre voltado à família. Muito obrigada. Até mais. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.